dinâmica e da interação de vocês. Então, espero que hoje seja meu padrão. Nesse primeiro momento, eu vou pedir para que todo mundo, com exceção dos professores, desliguem o microfone para a gente tirar a zoada externa. E quando precisar falar, como o chat para alguns não funciona porque não estão cadastrados, é só abrir seu microfone, fazer a pergunta que a gente para e responde. Se possível, espera o professor concluir o raciocínio, certo? Para não cortar na metade, para não ficar nenhuma lacuna no que a gente quer falar para vocês. Ok? Todo mundo entendeu? Vamos começar então. Primeira questão é com a professora... Ficou comigo. Priscila? Ludmila? Não, comigo, isso. Quem é comigo? Que eu não estou vendo aqui. Comigo é Ludmila. Lud? Então joga para ele. Pronto. Ó, gente, eu tava com problema no meu computador com relação à câmera, e aí terminou que eu não consegui abrir pelo computador, tá? Daí eu vou virar a câmera aqui só para vocês darem uma olhada, que eu fiz tipo uns slidezinhos só para vocês acompanharem melhor o raciocínio, tá? Então vou virar aqui, tá? Tá dando para vocês verem aí direitinho, né? Só o teclado. Só o teclado. Deixa eu virar assim de lado para ver se melhora. Aí, melhorou. Pronto. Tá dando para ver aí agora? Por favor. Minha tela tá escura ainda. Quando acontece isso, às vezes tem que sair e voltar novamente. Tá dando para ver aí, Pri? Tá dando para ver? Tá. Sim. Sim. Pronto. Ah, sim. Então, a aula que vocês assistiram de professor Léo foi sobre os retentores, né? Núcleos e retentores, tá? E a primeira questão falava para a gente poder citar as principais indicações para a gente estar utilizando os retentores intrarradiculares, tá? Gente, desliga o microfone de vocês. Bom, a gente sabe que para a gente colocar qualquer retentor intrarradicular, a gente precisa ter um dente tratado endodonticamente, tá? Então, isso daí a gente não tem nem como discutir. Então, o dente a gente precisa avaliar quando chega um paciente para a gente no consultório com necessidade reabilitadora. A primeira coisa que a gente tem que fazer, além de avaliar clinicamente, é fazer a radiografia para a gente poder verificar como é que está aquele tratamento de canal, se está um tratamento de canal compatível, né? Ou se está com um tratamento de canal ideal para a gente poder realizar. Se não tem nenhuma lesão, nada que a gente precise encaminhar o paciente para poder fazer algum retratamento, alguma coisa assim, tá? Então, a principal causa, a principal situação que a gente precisa avaliar, que a gente precisa observar, é justamente se aquele dente ele está tratado realmente de canal ou não, tá? Os dentes tratados endodonticamente, eles vão ocorrer uma perda considerável, né, da estrutura do remanescente, né? Na maioria das vezes por conta de alguma cárie, alguma lesão cariosa, né, ou alguma fratura, sendo que a gente precisa avaliar como é que está esse tratamento endodôntico. Se por um acaso for um dente que fraturou, se for um dente que teve o trauma ou tem alguma cárie e não tiver tratamento endodôntico, a gente vai realizar aquele tratamento endodôntico, tá? Para poder aí sim a gente fazer a instalação de um núcleo, tá? De um pino. Sendo ele podendo ser um pino de fibra de vidro ou um núcleo metálico fundido, que é o que a gente utiliza mais na clínica, tá? Então, aqui eu trouxe uma imagenzinha para vocês, mostrando de que o pino ele é dividido em duas partes, né? Uma parte onde a gente vai estar colocando o pino propriamente dentro do conduto, né? É feita a desobstrução, é feita a instalação do pino dentro do conduto, e depois é feita a reconstrução da parte coronária, né? Que é feito todo aquele suporte que a gente vai dar para a futura reabilitação que a gente vai fazer. Se for uma reabilitação com coroa total, se for uma reabilitação com a onlay, com uma restauração, isso daí vai depender da necessidade de cada caso, tá? Os retentores, eles podem ser classificados quanto ao método de obtenção, né? Se ele vai ser direto ou indireto. E aí eu trouxe para vocês só uma imagenzinha caracterizando os que a gente utiliza na clínica, tá? Que o indireto é o núcleo metálico fundido. Por quê? Porque a gente precisa encaminhar a modelagem que a gente fez com a resina acrílica Duralay para o laboratório, e aí sim o laboratório ele trazer de volta para a gente poder cimentar, e o pino de fibra de vidro, que é o direto que a gente realiza em sessão única, certo?
Então, resumindo, a indicação para os retentores intrarradiculares são os dentes tratados endodonticamente com perda total ou parcial coronária, associado assim a coroas totais, restaurações diretas ou indiretas, a depender da necessidade de cada caso. Ok? Tudo beleza até aí? Boa tarde, Pro. Oi. Tudo bem? Tudo bem. Quem é? Vou dar uma palavra para vocês. Ah, é a Ana. Oi, boa tarde, gente. Nem precisa responder, Ana. tá? Para não atrapalhar a aula de vocês aí. Só para dar um alô mesmo, dizer que a gente está acompanhando aqui o trabalho dos professores. De vez em quando eu dou entrada em algumas aulas. Ontem eu assisti umas 5. Então, está correndo tudo bem. Estou satisfeita, estou feliz com isso, que a gente possa estar dando continuidade aos nossos estudos durante esse período de suspensão de aulas, né, de pandemia, de isolamento social. Ontem a gente teve uma excelente reunião com os líderes, quase de 2 horas a reunião levou, e aí eles passaram para mim as principais questões de cada uma das turmas. A gente está cuidando na medida do que é possível, do que a gente consegue viabilizar, e dizer para vocês que a gente continua por aqui. Se precisar, tiver alguma dúvida, podem passar por e-mail. O único pedido que eu estou fazendo é que o e-mail venha com o título, no título do e-mail venha o nome completo do aluno, que facilita para mim dar encaminhamentos e resoluções, tá certo? Não mais. Porque a senhora está se atualizando, né? Só que essa área, essa praia não é a minha não, viu, Gilmar? Prótese, estou fora. Ontem eu tive uma aula de pediatria. A pediatria, sim, foi bem bacana, Gabriele. Mas então tá, gente. A gente está por aqui. Fiquem com Deus, fiquem com saúde, fiquem em paz. Daqui a pouco eu vou estar divulgando para todo mundo um calendário, um cronograma único para que vocês possam se organizar com essas aulas semanalmente, né? E vamos para frente. A gente não sabe o que pode acontecer ainda, né? Oficialmente, o que a gente tem é suspensão de aulas até o dia 20 de abril. A partir daí, a Deus pertence. Só aguardando as cenas dos próximos capítulos, a gente não pode antecipar, tá? Gilmar, Kelly, estava todo mundo ontem, eles conseguem... Estavam todos de vocês, não foi, Gilmar? Na reunião de líderes ontem? Estávamos sim, Pro. Pronto, então qualquer coisa vocês me representam aí muito bem. E já elegeram tutor dessa turma? A votação estava sendo feita através do grupo, da sala. Já sim, Pro. A nova tutora é a Adriele Mangabeira. Pronto, Adriele. Ótimo. Então tá, combinado. Gente. Oi. Isabel, era para tirar quanto no desafio nota máxima? Uau, quem está falando? Gabriela Jacobá. Oi, Gabi. Quanto tem que tirar no desafio nota máxima? 3.500 para você. Deixa eu falar para ela. Gabriela, você entra no desafio nota máxima e lá tem um detalhamento. Até você atingir 9.000 pontos, para poder você atingir 3.500 nas transversais, entendeu? Então, dá uma olhadinha lá no desafio nota máxima. Ou então, licença, Gabriela, por favor, você pode entrar em contato comigo, Kelly, que eu te passo o número de Thaís Schiavon. Ela é a aluna que está responsável por responder tudo sobre o desafio nota máxima. Joia. E sobre o ED é a Amália, tá certo? Estudos dirigidos é com a Amália. Eu tenho que explicar para eles aí, Gilmar, Kelly, sobre a questão também da bonificação. Não me perguntem que eu não vou saber explicar isso agora, tá bom? E a gente vai atrapalhar a aula da Prologimila. Gente, fiquem com Deus, fiquem em paz. Meu e-mail todo mundo sabe, qualquer coisa. De ontem para hoje, pipocou de novo minha caixa de e-mails, tá? Então, eu estou atrasada. Eu estava zerada ontem. Depois das reuniões com os líderes, devem ter uns 60 e-mails lá, mas eu vou tentar responder, tá bom? Então, fiquem com Deus. Kelly, Gilmar e quem mais na liderança? Fernando. Que me abandonou do CAL, né? Isso. Tá bom, tudo bem. Não existe. Estão super bem representados aí,
Essas lideranças são top, top. Obrigada, gente. Beijão. Fiquem com Deus, viu? Ludmila, Beijo, desculpa se Ana. viu? Tchau, Ana. Nada, beijo, Ana. Obrigada. Valeu, Pro. Sim, gente, alguém tem alguma dúvida com relação à questão de Lud? Tudo ok? Vocês podem desativar o microfone de vocês, perguntarem. O Pro, na verdade, eu não entendi quando ela falou em relação ao que é mais utilizado. Só se eu entendi mal, mas eu escutei que ela falou que o mais utilizado era o metálico, não é o de pino de fibra de vidro que é mais utilizado, não? Não, menina, em nenhum momento eu falei de mais utilizado, não. A gente não chegou lá Oxente, ainda, tá? não cheguei ainda nessa parte, não. A gente só tá falando da indicação. Não, a senhora falou alguma coisa que é mais utilizado na prática clínica. Não, eu Falou que era coloquei mais duas usado na clínica da fotos. Unimes. Isso, eu coloquei duas fotos. Um do pino do núcleo metálico fundido e o outro, o do pino de fibra de vidro, que é o que a gente utiliza mais na clínica. Mas a gente tem outros pinos que a gente pode utilizar, por exemplo, rosqueável, enfim. Mas eu quis trazer para vocês como exemplo esses que são que a gente utiliza mais na clínica, entendeu? Não, pronto, entendi. Ô, Pro, vou falar minha presença aqui. Quem é? Quem é? Arthur. Tá, joia, Arthur. Mas tem que ficar até o final, viu, Arthur? É. Não adianta falar só agora, não. Fala aí. Pronto. Então, Mais alguma vamos dúvida? lá para a segunda questão. Mais alguém? Não, professora Kátia? Quando vem a indicação, a gente vai retirar o material, a gente tira com calcador de banda, correto? E como é que é feita a desinfecção para dar início ao tratamento do canal? Quando a gente for responder, tem uma questão que fala sobre as brocas. E aí, nesse momento, aí a gente pode responder essa pergunta, tá certo? Guarda ela aí um pouquinho com você. Que é a questão 4, se eu não me engano. Isso. Então, vamos dar continuidade para a segunda questão. Deixa eu ver aqui. Kátia, né? Está comigo mesmo. Deixa eu ver aqui se eu consigo compartilhar essa tela. Minutinho. Aqui. Dá para ver a minha tela já para vocês? Já. Certo, então deixa eu minimizar aqui. E agora, apareceu? Sim. Então, a segunda pergunta é a seguinte. Quais os fatores que devem ser observados para a determinação do comprimento de um pino? Correto? Então, antes de chegar no ponto exatamente a respeito do comprimento do pino, quero somente chamar a atenção para os fatores, todos os fatores que devem ser observados quando a gente vai confeccionar um pino, né? Então, existem 4 fatores. O comprimento é apenas um deles, tá certo? Além do comprimento, tem o diâmetro, a inclinação das paredes e as características superficiais do pino que vai ser utilizado. Então, vamos lá verificar o que a gente deve considerar em relação ao comprimento. Então, o primeiro ponto, o primeiro fator é que esse pino ele deve ter 2/3 do comprimento total do remanescente dentário preparado até o comprimento de trabalho, né, o CT. Dá para ver também minha setinha movimentando aqui, não dá? Bom, dá. Então, esses 2/3 tem que considerar o comprimento total do remanescente dentário preparado, certo? Mas apenas esses 2/3 não é o suficiente. Então, a gente não pode só considerar isso quando a gente vai relacionar o comprimento do pino. Esse pino, ele também tem que estar inserido metade do suporte ósseo. Então, aqui,
nessa imagem, então a raiz, o remanescente dentário que está intraósseo, pelo menos metade desse remanescente, ele tem que ter, o pino tem que alcançar essa metade. O ideal é que seja até além dessa metade, tá certo? O terceiro ponto é, considerando essa proporção, os 2/3 do comprimento total do remanescente dentário, considerando a metade do suporte ósseo da raiz, a gente também vai verificar se após a desobstrução, né, desse comprimento, vai restar, quanto vai restar de material obturador que vai permitir um selamento apical, vai continuar o selamento apical daquele tratamento endodôntico. Então, o mínimo é de 2 a 4 milímetros de material obturador. A literatura, ela fala, ela pode variar um pouco com relação a essa medida. Então, o Pegoraro, por exemplo, fala apenas 4 milímetros. Mas a gente tem também na literatura afirmando 3 milímetros, então a gente segue essa variável aí. Manter 3 a 4 milímetros de material obturador no ápice radicular. Somado a esses 3 fatores relacionados ao comprimento, também temos que avaliar a proporção pino-coroa. O pino, ela é a porção radicular do retentor. Então, é essa parte que está dentro da raiz, certo? Então, se a gente for observar o comprimento desse pino, comparando com o comprimento da coroa, ele tem que ser, no mínimo, o mesmo comprimento. Se for menor, como é o caso da imagem aqui, a tendência é que haja uma fratura, porque um núcleo curto, ele favorece a concentração de estresse em determinadas áreas, que no caso é no ápice do pino, podendo causar fratura da raiz. Então, respondendo à pergunta, são esses 4 os fatores que devem ser observados para a determinação do comprimento de um pino. Então, ele deve ter metade do suporte ósseo, o comprimento deve ser também 2/3 do comprimento total do remanescente dentário, preparado até o comprimento de trabalho. Deve permanecer um mínimo de 3 milímetros de material obturador no ápice. E o pino, ele deve ter uma proporção pino-coroa de 1:1, pelo menos. Certo? Entendido desses fatores? Em alguns artigos que eu li, eu encontrei que, no mínimo, era necessário 3 milímetros, mas o ideal era 5 milímetros de material restaurador no terço apical. Isso. É como eu falei para você. Esse é um quesito bem polêmico na literatura. Então, Pegoraro, por exemplo, ele fala 4 milímetros. Então, você vai ver uma certa variação, tá? A questão é que, muitas vezes, a gente mantendo 5 milímetros, a gente não vai conseguir atingir os outros fatores que são importantes para o comprimento, como a proporção de 2/3, né? Ou a metade da inserção óssea do pino. Então, por isso que, de uma maneira geral, a maioria da literatura você vai observar de 3 a 4 milímetros, tá certo? Então, continuando, já que falamos em comprimento, existem algumas situações clínicas que o paciente já aparece com tratamento endodôntico realizado, porém, esse tratamento endodôntico, ele não está chegando lá no ápice, ele está aquém do ápice. Então, como é que a gente deve se posicionar nessa situação? Então, primeira pergunta, ele veio assim com esse tratamento, mas não foi você que fez, tá? Então, a primeira pergunta que você vai fazer para o caso é: tem lesão endodôntica periapical ou não tem lesão? Havendo lesão, é indiscutível a necessidade do retratamento endodôntico e, posteriormente, realizada a confecção do pino, certo? Mas, não havendo a lesão, como é que a gente deve se posicionar? Primeiro, a gente tem que procurar saber com o paciente o tempo em que aquele tratamento endodôntico foi realizado, certo? Se tiver 5 anos ou mais e o paciente não tem nenhum tipo de sintomatologia, né, nenhuma lesão visível, a gente vai observar a questão da proporção.
se ela está favorável ou se ela está desfavorável. Ou seja, se a gente consegue seguir aqueles critérios que eu citei para vocês, a questão dos 2/3 do comprimento, a metade da inserção intraóssea, se mantém um selamento apical, tá certo? Então, tem que verificar essa proporção, caso não faça retratamento, tá? Se a proporção for favorável, pode-se tranquilamente um tratamento endodôntico aquém do ápice, sem lesão e sem sintomatologia, prosseguir para a confecção do pino, desde que mantenha aquela proporção favorável que a gente falou anteriormente. Certo? Caso a proporção seja desfavorável, aí sim a gente precisa indicar um retratamento endodôntico, solicitando que esse aumento, né, para tentar alcançar ao máximo o ápice. Geralmente, quando isso acontece, existe alguma limitação técnica do endodontista, porém, a gente precisa ser bem incisivo com relação ao tratamento endodôntico, que, para reabilitar com o pino, com o núcleo, um retentor intrarradicular, é indispensável que esse tratamento endodôntico ele avance mais no sentido apical. E aí, posteriormente, depois do retratamento endodôntico, é possível a confecção do pino. Entendido isso aí, gente? Pro, Não entendi muito não, perdão. tem casos O que de exatamente? dente... Que você não Tá entendeu? falando com... Você falou. De cada... Você falou que se apresentar lesão no ápice não é indicado fazer o retratamento endodôntico, foi isso? Não. Se apresentar lesão, com lesão, retratamento. Certo? Sim. Entendi mal. Com lesão, retratamento. Quem foi mais que tinha outra dúvida? Se for uma lesão, mas tiver diminuindo, foi a lesão já do tratamento endodôntico. E aí, Então. é como a gente não tem como fazer a preservação desse canal. Então, é por isso que eu coloquei aqui, se for uma lesão assim presente há mais de 5 anos, tá? Pode ser uma lesão cicatricial. Mas é importante que exista uma comunicação com o endodontista e que se faça um acompanhamento prévio para que você não instale um pino e depois venha ter problemas, né? Então, havendo algum tipo de lesão, é importantíssimo que você acompanhe antes de realmente instalar esse pino. Certo, obrigada. Mais alguma dúvida, gente? Alguém quer falar alguma coisa mais dos professores? Ficou com o dedo coçando aí, com a língua coçando? Não, Catinho, tudo tranquilo. Tudo certo. Pronto, então deixa eu tirar. Enquanto Kátia tira, então, já que ela mete só falar, eu vou falar alguma coisa, então. Pessoal, essa decisão de retratar ou não, a gente precisa dividir ela também com o endodontista, ok? Então, se você não tem ainda... se você não trabalha com as duas áreas, encaminha para o endodontista, ele vai avaliar. Ou entre em contato com o endodontista da paciente, pergunta, essa endodontia aqui foi feita recentemente, essa lesão que eu estou vendo aqui é uma lesão cicatricial ou está em evolução, ele vai lhe dar também esse suporte para a sua tomada de decisão, ok? Então, a gente não tem que atribuir todas as decisões do tratamento, principalmente do tratamento endodôntico, a gente sendo protesista, a gente vai passar a bola também, vai dividir essa responsabilidade com o colega que está tratando a paciente, ou que tratou a paciente num tempo remoto atrás, ok? Professor, me responda uma coisa. Diga, meu amigo. Em relação ao tratamento, ele está com material obturador aquém do ápice. A proporção de colocar o pino vai depender diretamente do material que está faltando ou do material que está completando? Não, Gilmar, você vai determinar o tamanho do seu pino, certo? Então, você viu aquele remanescente na radiografia. Independente de onde está a gota pecha, ok? Ela está aqui do ápice, mas você determinou que o pino vai ter 10 milímetros. Quando você mede 10 milímetros na radiografia, você vai avaliar quanto sobrou de gota pecha agora. Você não fez ainda a desobstrução. Você simula na radiografia que você está fazendo aquela desobstrução.
Se sobrar, mesmo ele estando aquém do ápice, os 3 ou 4 milímetros que a gente precisa para selar o delta apical, ótimo, toca o pau. Se você simulou a desobstrução vendo na radiografia ali, com sua reguinha, e sobrou 1 milímetro só de gutapecha, e eu tenho espaço no ápice para retratar e selar o ápice ali, vai retratar. Ok? Então, ok. sua tomada de decisão é antes de fazer a desobstrução, é na radiografia ainda. E aí, na radiografia, você vai avaliar esses pontos que a professora Kátia acabou de determinar para vocês do comprimento. Desobstruindo, quanto sobra de guta? Desobstruindo, o tamanho a proporção coroa-raiz é a mesma, é 1 para 1, ou o pino vai ser maior, beleza, continuo. Se não for, ou retrata, ou não tem indicação de fazer prótese sobre aquele remanescente. Aí talvez seja exodontia, implante, exodontia e prótese muco suportada, dentro muco, vamos ver o que vai acontecer. Beleza? Entendi. Perfeito. Exatamente. Mais alguma dúvida, pessoal? Então vamos lá. A gente já... Todo mundo está vendo a minha tela aí agora também? Sim. Consegue Tá, botar Léo. no computador? Sim, Então, peraí, sim. deixa eu ampliar ela aqui. Então, a gente já viu com o professor Ludmila quando indicar... Deixa eu ampliar aqui. Quando indicar um pino, ok? E com a professora Kátia a conduta de desobstrução desse conduto em relação ao comprimento. E agora a gente vai ter a tomada de decisão em que tipo de pino eu vou utilizar. Dentre muitos que existem, como o professor Ludmila falou, a gente trabalha na clínica da gente até no consultório particular da gente, com um núcleo metálico fundido ou com pino de fibra de vidro. Isso é o carro-chefe dos consultórios e da clínica da gente de reabilitação e na faculdade. Então, a partir de agora, eu vou avaliar alguns pontos para ter essa tomada de decisão. Que núcleo eu uso? Metálico ou pino de fibra de vidro? O primeiro ponto que a gente vai avaliar é em relação ao remanescente, certo? Esse paciente ele chegou com o dente fraturado, ou ele acabou de fazer o tratamento odôntico, ou eu estou substituindo a prótese dele. O que sobrou de remanescente? Tá bom? Se eu tenho um remanescente onde eu tenho do término para cima, ok? Acompanhando aqui o cursor do computador, eu tenho mais de 2 milímetros de remanescente coronário, eu posso trabalhar nesse dente, com certeza, com pino de fibra de vidro, amparado pela literatura, ok? Se eu tenho menos de 2 milímetros de remanescente coronário, a literatura indica para a gente que o melhor tratamento para esse paciente seja com pino metálico fundido, ok? Mas não quer dizer que com o remanescente acima de 2 milímetros eu não posso fazer o metálico. Então, se eu tenho esse remanescente que a gente está vendo na imagem aqui agora, eu posso fazer ele metálico ou de fibra. Se eu não tenho remanescente coronário, teoricamente ele vai dar opção a um pino metálico fundido. Por que teoricamente? Porque existem alguns estudos que já estão realizando o pino remanescente coronário igual a gente faz no pino metálico fundido. Mas ele ainda não está consagrado na literatura. Muitos profissionais já fazem assim, já existem alguns estudos, mas é consagrado na literatura que para que eu faça um pino de fibra de vidro, eu tenho que ter remanescente coronário. Quanto, Léo? Mais de 2 milímetros. Se eu tenho menos de 2 milímetros, a gente vai fazer pino de metálico fundido. Diga, Gilmar. Então, eu achava, foi muito bom o senhor falar sobre isso, que o que ia determinar se você ia utilizar o de fibra de vidro ou metálico era o remanescente, no caso seria o que restava do dente, não só o remanescente coronário, entendeu? Então, o que vai determinar é o remanescente coronário, não é o comprimento em si do que restou do dente. Não, Gilmar, eu já passei essa fase já. Eu já determinei que posso fazer o pino com a professora Kátia. Eu já vi que o comprimento do remanescente é viável fazer um pino. Agora, minha tomada de decisão é que pino eu vou utilizar. Entendeu? Então, eu já tenho um amparo que eu posso fazer um pino. Eu desobstruindo 2/3 do remanescente, eu tenho como botar um pino. Esse pino vai ser maior que a proporção coroa-raiz. Eu vou ter selamento apical, do dentro apical com a gutapecha. Isso já está definido. Eu posso fazer pino. Sim, aquilo aqui já foi decidido. Está definido para qualquer pino que eu fosse fazer, qualquer ou metálico ou de vidro, entendi. Ou metálico, ou de fibra, ou de fibra de carbono, ou cerâmico, ou de zircônia, do que você quiser. Eu posso fazer um pino. Aquilo ali é padrão para qualquer tipo de pino. Certo. Posso fazer o pino? Posso, beleza. Agora, minha tomada de decisão é, entre o metálico e o de fibra de vidro, como é que eu vou decidir qual dos dois eu uso? Se eu tenho um remanescente coronário, daqui, ó, da ponta do começo do preparo para cima, mais de 2 milímetros, eu faço fibra de vidro. Se eu tenho menos, eu vou fazer metálico fundido.
primeiro fator a ser avaliado, ok? Esse é o primeiro fator, tá bom? Então, aqui, ó, eu tenho mais de 2 milímetros, a gente fez um pino de fio de vidro, fez a avaliação radiográfica, tá vendo? Olha como o ultrassom endodôntico está quase até a patente, está sobrando 1 milímetro aqui, desobstruindo 2/3 do remanescente, o pino ficou mais ou menos aqui assim, ok? E aí a gente finalizou com um pino de fio de vidro, onde foi feita a reabilitação dessa paciente. Alguma dúvida em relação ao remanescente coronário, como era importante na decisão de pino de fibra de vidro ou pino metálico fundido? Professor, mas também não tem aquela ocasião que a gente tem que analisar se o canal é amplo ou não, porque se ele for muito amplo, se botar o pino de fibra, a gente vai ter que botar muito cimento. Isso. Então, não é melhor a gente fazer o pino de fibra, o de metal, porque a gente vai fazer a moldagem de acordo com o tamanho do conduto. Nem sempre, você vai ver por quê. Mas esse aí é um dos fatores também, a gente vai avaliar isso também. Eu estou avaliando no primeiro fator, remanescente coronário. Quanto tem, que pino eu coloco. Eu vou chegar aí em relação à largura do conduto, beleza? Mas você falou... Eu pensei que eu tivesse acabado a questão. Não, estou no primeiro tópico ainda, você vai enjoar de minha voz ainda. Fica calmo. Tá bom? Então vamos lá. Então, o segundo fator é estética. Teoricamente, a primeira coisa em relação à estética que a gente pensa é qual o posicionamento estratégico desse dente no arco. Então, o dente anterior, sempre que possível, fazer um pino de fibra de vidro, certo? E o dente posterior, sempre que possível, quer dizer, se não for necessário fazer um pino de fibra de vidro, eu tiver remanescente, eu faço metálico, mas esteticamente é mais importante o segmento anterior. Sempre que possível, pino de fibra de vidro. Por quê? Porque em segmento anterior, o sistema cerâmico, ele tem que ser um sistema cerâmico mais translúcido, porque é uma região de estética muito importante, eu tenho que ter o dente mimetizando os dentes naturais vizinhos. Então, se eu coloco um pino de fibra, que tem uma cor similar à do remanescente do dente e o dente vizinho, eu consigo dar características estéticas para o meu trabalho final muito boas, certo? Não quer dizer que se eu for repetir um tratamento, se eu vou trocar o tratamento de um paciente e ele tem um pino metálico na região anterior, eu não vou ter sucesso. Eu só tenho que lembrar que eu tenho que opacificar esse pino, certo? Eu tenho que deixar esse pino prateado ou dourado, se ele for em ouro, uma cor mais parecida do dente, certo? Eu posso fazer essa opacificação com opacificadores iguais que a professora Ludmila usou para fazer a live dela sexta-feira. Quem não viu, perdeu. Eu posso fazer também essa opacificação com resina. Então, ou até com o próprio coping. Eu posso pegar um coping em zircônio, cobrir o pino metálico e opacifiquei a cor do pino. Ok? Então, mas se esse dente for um dente anterior, eu tenho que lembrar que eu preciso usar um sistema cerâmico que venha opacificar a cor escura do pino. Eu não posso usar um IMEX, por exemplo, que é um de silicado de lítio, que é um sistema bastante translúcido, sobre um remanescente escuro, senão ela vai ficar um valor diferente do dente vizinho, vai ficar mais escuro o dente. Deu para entender isso daí? Com relação à estética? Vou passar então. O nome é opacificadores? Você vai opacificar. Então, nessa foto aqui, ó, eu consigo ver, vai ser um tratamento onde eu vou ter lentes de contato, os incisivos, certo? Centrais. No lateral, do lado direito do paciente, vai ser uma lente. No canino, no 23, vai ser uma lente. E no 22 aqui, ó, eu tenho um pino metálico. A cor do remanescente dos dentes vizinhos, que vão receber lente de contato, são bem mais claras do que do pino metálico. Como é que eu faço para que essa cor desse segmento anterior desse paciente toda fique uniforme? Eu vou usar um coping para esse dente, que vai ser uma coroa, que ele vai ter uma cor similar desse dente do vizinho. Então, eu faço o coping em zircônia, provavelmente, numa cor A2, certo? Aí eu consigo ter o fundo, que são os remanescentes todos, com a mesma cor. Aí eu coloco a faceta na cor que eu quero e a cerâmica de superfície sobre esse coping na cor do trabalho final dos dentes vizinhos. Então, quando eu tenho um caso como esse, é necessário para que eu tenha estética que eu consiga camuflar com o coping a cor do pino metálico. Para depois disso, eu fazer a aplicação da cerâmica, da coroa e das lentes de contato. Deu para entender agora? Tudo ok? Tudo ok. Então, vamos lá. Então, com relação à avaliação do remanescente, tudo ok, estética, tudo ok, custo do tratamento. Então, o custo também é um valor, é um tópico que a gente tem que abordar para vocês aqui, porque no consultório particular isso vai ter que ser
vai ter que entrar dentro do planejamento de quanto você vai cobrar e como você vai trabalhar. Mas não quer dizer que o custo de um pino seja diferente do outro. Enquanto o núcleo metálico eu tenho um material barato, que é a resina acrílica Duralay, eu tenho que pagar um laboratório para ele fazer a fundição desse pino. O pino de fibra de vidro já é o contrário. Eu não tenho custo de laboratório, mas tenho o custo do cimento e do pino. Então fica equiparado um custo pelo outro de material. Mas o custo tempo é muito mais interessante a gente fazer o pino de fibra de vidro, que a gente consegue concluir em uma sessão, do que o núcleo metálico, que eu tenho que fazer pelo menos 2 sessões para concluir esse tratamento. Então, o fator custo, ele não é avaliado, nesse caso, pelo material, pelo gasto em material, e sim pelo tempo clínico de tratamento do paciente. Então, é mais vantajoso, o custo é menor quando eu faço o pino de fibra de vidro, porque eu faço isso em uma sessão clínica. Se eu faço o pino metálico fundido, eu vou ter que gastar 2 sessões para fazer isso, e o tempo de cadeira também tem que ser contabilizado dentro do tratamento da gente. Tá bom? Dúvidas? Vamos lá, então. O quarto ponto a ser observado nessa tomada de decisão é em relação à maior retenção intrarradicular do pino. Que pino vai ter maior retenção intrarradicular? Inicialmente, a gente tinha a concepção que o pino que era cimentado com agente de cimentação, que tinha união química com o pino e com o remanescente, teria maior retenção. Que pino é esse? O pino de fibra de vidro. Eu cimento o pino de fibra de vidro com um cimento resinoso. Então, eu tenho adesão ao pino e adesão ao remanescente. Já o pino metálico, ele era cimentado com um cimento resinoso que tinha adesão só ao remanescente, não tinha um pino, ou com cimento fosfato de zinco que não tinha adesão a nada, só preenchia o espaço e travava esse pino por retenção friccional. Só que hoje, certo, os pinos, com a evolução dos cimentos, eu já tenho cimentos resinosos hoje que tem um MDP, que é um monômero fosfatado, e esse monômero ele permite a adesão do cimento resinoso a metal também. Então, se você vai utilizar um agente de cimentação que tem adesão ao metal, você vai ter, muito provavelmente, uma retenção intrarradicular desse remanescente similar pino de fibra de vidro e pino metálico fundido. Agora, se em seu consultório ou no PSF que você trabalha não tem esse agente de cimentação que vai promover a adesão ao metal, eu vou ter uma retenção muito maior do pino de fibra de vidro do que o pino metálico fundido. Ok? Então, ó, remanescente, certo? E nesse remanescente, a gente vai optar em fazer um pino de fibra de vidro, já que o posicionamento estratégico dele no arco, no primeiro premolar, é interessante eu ter estética, e também eu consigo, no remanescente como esse, onde eu não tenho uniformidade das paredes, eu tenho na parede palatina mais de 3 milímetros, na parede lateral mais de 3 milímetros, mas na vestibular eu não tenho. Então, para eu conseguir uma melhor retenção desse pino, a gente optou em fazer um pino de fibra de vidro, que senão eu teria que cortar um pouco mais dessa parede palatina para fazer um núcleo metálico fundido e ia perder um pouco de retenção. Ok? Então, a retenção é dada, tanto nesse caso, pela parte intrarradicular, como pela parte coronária. E a gente consegue finalizar esse pino dessa forma. Tudo bem, galerinha? Salve, família! Alguma dúvida até agora? Os cimentos, eles são similares, mas eu não entendi a parte da cimentação da coroa. É a mesma coisa? Sim, mesma coisa. A cimentação da coroa. Depois que eu colocar o pino, só vai interessar agora você passar para o técnico qual é a cor do seu pino para ele poder dar mais camadas de cerâmica ou não, para não mudar a cor do remanescente, do tratamento final. Mas, teoricamente, a cimentação da coroa sobre o remanescente vai ser da mesma forma, sendo que cada material tem sua particularidade. Então, quando eu for realizar uma cimentação de uma coroa sobre esse remanescente, que é um pino de fibra de vidro, eu vou usar um cimento resinoso. Se eu uso um cimento resinoso convencional, eu vou ter, inevitavelmente, adesão de resina com resina. O cimento resinoso com resina do núcleo. Mas se for um pino metálico, eu vou ter adesão, se eu não tenho MDP no meu agente de cimentação, só ao término, que é condicionável, ok? Então, a cimentação é igual, só que eu vou ter alguma particularidade em relação ao material que eu estou utilizando. A técnica operatória da cimentação, é isso que eu estou falando, vai ser igual. A manipulação de cimento, colocação de cimento dentro da coroa, ataque ácido, se necessário, silanização, se necessário, tudo isso é igual. Agora, a depender do material que eu estou utilizando, vai ter alguma particularidade a depender do tipo de cimento que eu use.
Então, sobre esse remanescente que a gente está vendo aqui, se eu quiser cimentar uma coroa metalocerâmica, eu cimento com fosfato de zinco? Cimento. Se esse pino não fosse fibra de vidro, fosse metálico, eu cimentaria também com fosfato de zinco com uma coroa metalocerâmica? Cimentaria também. Então, é igual. Agora, quando eu começo a ter quando eu quero utilizar um cimento resinoso, que tem um pouco de particularidade, ele é mais sensível à cimentação, e vai diferenciar um pouco a técnica operatória entre os materiais, metal e resina, aí sim eu vou ter diferença no preparo da cimentação, nas técnicas, nas etapas clínicas para cimentação, mas o resultado final vai ser o mesmo. Continuou alguma dúvida? E agora a gente chega no que a colega falou. Quando eu tenho paredes divergentes, muitas vezes eu tenho que usar alguns artifícios para conseguir reduzir minha linha de cimentação e garantir uma melhor resistência desse remanescente. E para isso a gente pode ou usar um pino de fibra de vidro principal e colocar alguns acessórios aqui para diminuir esse espaço entre o pino e o remanescente intraradicular, ou a gente faz um pino anatômico, onde a gente modela esse pino com resina composta e copia essa parte mais divergente ou mais desgastada do meu remanescente. Pode ser feito também com o metal, com o pino metálico, sendo que utilizar um pino metálico numa restauração, num remanescente fragilizado, certo? Eu vou tender a distribuir as forças de uma maneira não muito bacana, a gente vai ver daqui a pouco por quê, e vir até uma fratura do meu remanescente. Então, seria o nosso quinto tópico aqui, que é aumento da resistência à fratura do remanescente quando eu cimento um pino de fibra de vidro. Eu não faço reforço do remanescente, eu quero deixar claro isso para vocês. Pino reforça o dente? Não, ele não reforça a dente, ok? Vou repetir. Pino, seja ele de fibra de vidro ou metálico, ele não reforça o dente, o remanescente, mas ele pode aumentar a resistência à fratura. De que forma, Léo, o pino de fibra de vidro consegue aumentar a resistência à fratura? Primeiro, o pino e o agente de cimentação eles vão ter módulo de elasticidade similar à dentina. Então, quando o paciente receber uma carga mastigatória, ele vai transmitir essa força para o remanescente de forma mais homogênea. Não vai ter nenhuma área de concentração de força, certo? E se eu distribuo melhor essas forças, eu diminuo a chance de fratura, ok? Então, essa é a justificativa para a gente falar que o pino ele reduz a chance de fratura do remanescente. Dessa forma, a gente aumenta a resistência, mas que resistência à fratura é diferente de reforço, tá bom? Aqui, ó, um pino metálico, ok? Obedecendo todas as proporções de comprimento que a professora Kátia falou. Eu tenho aqui a parte intraradicular maior ou igual à coroa, comprimento ideal do pino, mas mesmo assim, a gente tem uma fratura desse dente desse paciente, certo? Tem erro de técnica? Não. Tem erro de cimentação? Não. Mas esse paciente é um paciente que tem bruxismo e ele tem um apertamento, ele transmite uma força maior para os dentes dele, e nesse dente que é um pouco mais fragilizado, porque foi feito tratamento odôntico e porque tem um pino metálico, ocorreu a fratura desse remanescente. Então, você está me dizendo, Léo, que se fosse um pino de fibra de vidro, não aconteceria fratura? Não, não foi isso que eu disse. Eu disse que se fosse um pino de fibra de vidro aqui, nesse caso que a gente está vendo, provavelmente eu teria uma proteção do remanescente e poderia não ter fraturado. Porque a distribuição de força no pino de fibra de vidro ela é mais homogênea do que quando é metálico. Quando é um pino metálico, mesmo ele tendo o comprimento ideal, a dimensão dele ideal, eu tenho áreas de concentração de forças horizontais, quando o paciente recebe carga no sentido axial ou horizontal, e aí eu vou ter uma deformação permanente desse dente com o passar do tempo. E essa deformação permanente em dente é fratura. Ok? Alguma dúvida, pessoal, desse momento de tomar a decisão de que pino eu utilizo, se é o metálico fundido ou de fibra de vidro? Gilmar, você que está participando? Não, deu para entender. Não? Todo mundo ok ou todo mundo Então, para escolher, vai ser de acordo com a quantidade de remanescente, não é, professor? Um dos fatores, quantidade remanescente. Quantidade remanescente,
posicionamento estratégico do dente no arco, que agente de cimentação eu vou utilizar, um monte de coisa, tudo isso que a gente falou até agora, entendeu? Estética. Posicionamento do arco. Desculpa, Fala não de entendi. novo, Leonardo, por favor. Eu não ouvi, repeti o começo da pergunta. Sobre o posicionamento do arco, no que isso interfere? Posicionamento estratégico do dente no arco interfere em estética. Se é um dente anterior... Ah, sim, sim. E a carga mastigatória que o dente exerce também, né? Também. Por exemplo, um canino é diferente de um molar, né? Um recebe, explica ele, um recebe força lateral, o outro recebe força no sentido do dente. O molar, ele vai receber uma força de compressão, normalmente, e no sentido axial do dente. Então, esse molar, ele vai ter só esse tipo de força aqui, ó, quando mastiga batendo em cima. No canino, não. Além de ter esse tipo de força, eu vou ter uma força oblíqua, força batendo no sentido horizontal. Então, a chance de fratura no dente desse, se eu errar na tomada de decisão de que pino eu vou utilizar, ou se eu não tentar proteger esse dente com um material que tem um modo de elasticidade similar à dentina, quando for possível, eu tenho uma chance de sucesso. Certo? Então, em molar, a gente é preferível usar o pino de... Não tem essa definição, né? Não. Eu falei que você pode usar, a depender dessa tomada de decisão de vários fatores que a gente observa, eu tenho um molar que eu posso usar tanto fibra de vidro como metálico, ok? Eu tenho um caso que eu posso usar os dois. Aí eu vou decidir que material eu vou usar, se eu posso usar os dois. Teoricamente, particular, Leonardo, eu usaria um pino de fibra de vidro. Por quê? Aí eu vou justificar a minha conduta. Porque esse material vai ter um modo de elasticidade similar ao do dente. Então, vai distribuir força de forma melhor. Mas, professor Joãozinho, ele não gosta, aí vai ser a clínica diária dele, como ele gosta de trabalhar. Ele vai colocar um metálico fundido nesse dente que pode ser fibra de vidro ou metálico. Vai falhar? Não. Aí já virou pessoal. O que eu quero passar para vocês é que eu tenho como tomar a decisão de que material eu vou utilizar e vai ter momentos que eu posso usar qualquer um dos dois. E que essa decisão aí vai ser particularmente sua, não técnica. Eu não tenho a chance de errar se escolher um ou outro. Vai ser pessoal. Mas, dentro desses fatores que a gente falou até agora, eu tenho como eliminar em alguns casos. Quando cai o caso que você pode usar qualquer um dos dois, vai ser o que você gosta mais de fazer. Agora vai ter casos que você só vai poder fazer o metálico ou só vai poder fazer fibra de vidro. Aí sim, você vai ter que estar amparado pela literatura com tudo isso que a gente falou até agora para você decidir. Ô, professor, o que deu para entender? O custo-benefício não é para o paciente? Peraí, desculpa, duas pessoas falaram ao mesmo tempo, eu não entendi. Eu falei, nesse caso, da escolha entre os dois pinos, podendo usar os dois, a gente não tem que levar em consideração o custo-benefício do paciente? Sim. Custo-benefício que você fala, aí eu vou falar tudo de novo, estético ou financeiro? Financeiro. Sim, mas quem está falando? O ideal é dar duas opções, né, para o paciente. Quem? O ideal é você dar as opções para o paciente, para ver se ele vai influenciar a parte estética para ele ou a parte financeira, ou se os dois influenciam. Então, ele também tem que participar na tomada de decisão. Se existe a possibilidade de você indicar os dois, você pode passar para ele as duas possibilidades e ele participar dessa decisão. E também tem uma coisa que aí já vai ser mais quase uma mesa redonda agora. Além do que a literatura indica, e se você faz isso, você trabalha de forma correta, você tem que trabalhar da forma que é mais fácil para você, cirurgião dentista. Fecha o áudio de alguém que está na frente do ventilador, por favor. De Mila. Tem alguém na frente do ventilador, eu estou ouvindo nada. Então, assim, não só o que é importante para o tratamento, não quer dizer que o que é importante para o tratamento não tem que ser visto, sim. Mas quando existem as duas possibilidades de reabilitar o paciente, ou metálico ou fibra de vidro, você tem que botar na balança também o que é que você domina melhor, o que é que você faz melhor, o que é que você tem em sua clínica como melhores resultados, ok? Então, assim, vou falar de minha experiência profissional. Para o paciente, financeiramente, não muda se eu vou fazer pino de fibra de vidro ou metálico fundido, certo? Acredito que a maioria dos colégios que estão aqui também não muda. Então, o que vai definir isso é a indicação para aquele remanescente. Então, o que vai influenciar é o que eu acredito que vai funcionar para aquele caso de forma melhor. Como é que você faz isso, Léo? Avaliando tudo que a gente começou até agora. Se é possível colocar o pino ou não, posiciona a mão do dente no arco. Agora, se o fator primordial for estética, é claro que eu vou escolher o pino de fibra de vidro.
Professor, agora sim, pelo que deu para entender, de uma forma geral, fazendo um apanhado, o pino de fibra de vidro ele é muito mais vantajoso de você utilizar no consultório por diversos fatores. Ele é mais versátil, Gilmar. Pois é, um deles que eu acho, na minha opinião, é em relação ao tempo de cadeira. Porque se você vai gastar o tempo de cadeira do paciente em um dia para você fazer tudo, você não vai por que optar em gastar 2 dias, sendo que você já poderia estar atendendo outro paciente. Você está entregando um material a ele de confiança, entendeu? Gilmar, brilhante, isso mesmo. Mas só que tem o seguinte, eu não posso fazer dessa prática apenas a única rotina de meu consultório, certo? Sim, perfeito, então, assim, eu entendi. Eu tenho indicações, quando bate na indicação para os dois, aí é pessoal, eu faço pino de fibra de vidro. Isso, certo? Nessa situação que o senhor falou, porque a gente não vai ser irresponsável de chegar um paciente que não tem indicação do pino de fibra de vidro e a gente querer, para economizar tempo, fazer o de fibra de vidro, sendo que não é indicado. Mas eu estou falando quando a gente tiver as duas opções, entendeu? Eu vou pela versatilidade e, ultimamente, é o que eu faço mais. Então, até uma foto de um pino metálico aqui eu procurei para colocar na aula para vocês, hoje nem encontrei. Nem encontrei. Tem que buscar no HD externo aí, porque dos últimos 5 anos eu acho que eu fiz um pino metálico, 2, sei lá. Beleza? Alguma dúvida mais geral aí, pessoal? Ok, então vamos passar agora para a questão 4, professora Priscila Jampar. Ok? 4. Vai lá, Pete. Descreva as funções das brocas Largo e Gates e como identificá-las. Eu acho que foi Gabriela que perguntou como é feita essa desinfecção. É isso mesmo, Gabi? Foi você? Foi sim, Pro. Seguinte, quando a gente vai realizar a desobstrução, tá? A gente tem que realizar também a desinfecção desse canal. Então, o ideal é que a gente faça a desinfecção como a gente faz a desinfecção para a endodontia. A gente vai lavar com hipoclorito, depois com soro, e a partir daí secar com cones de papel, ok? Deu para entender isso? E aqui na pergunta fala o seguinte, qual é a função da broca Largo e da broca Gates e como identificá-las? Eu fiz uma apresentaçãozinha aqui para vocês, porque talvez vocês tenham um pouquinho de dificuldade na identificação de cada uma e na utilização de cada uma também. Então, vamos começar primeiro pela broca Largo, tá? A broca Largo, ela é utilizada para desobstruir o material obturador que é utilizado para tratar o canal, ou seja, ela é utilizada para remoção da gutta-percha. Então, a gente utiliza bastante ela para desobstrução. Agora, reparem nessa foto aí, em que a gente olha e a gente observa essa parte ativa. A diferença primordial entre a Largo e a Gates é que a Largo, ela possui a parte ativa e não uma ponta ativa. O corte da Largo, ela é feita somente pela lateral. Então, por isso que ela é utilizada para desobstruir o material obturador. Por que isso? Porque ela não tendo a ponta ativa, você diminui a sua chance de trepanar esse canal e desviar esse canal, né? A desobstrução desse canal. Não quer dizer que não possa acontecer. Então, na hora da desobstrução, a gente precisa ter o máximo de cuidado possível, porque essa Largo, ela também pode ocorrer a trepanação, menos do que a Gates, mas ainda assim pode ocorrer, tá? Ela também é utilizada para modelar esse conduto, ou seja, eu começo a desobstruir o meu canal e eu observo que essa imagem que tem aqui, ele tem um conduto largo. E eu comecei a desobstrução com a Largo 1. Ele tem um conduto muito amplo. E eu comecei a desobstrução com a Largo 1. Eu preciso modelar esse conduto, removendo toda essa gutta-percha. Então, eu vou utilizar a sequência das Largos, né? Se vocês observarem aqui, o que a professora Kátia falou,
O ideal é que deixe de 3 a 4 milímetros, mas isso ainda é um assunto que gera bastante discussão na literatura, tá? Então, como é que eu vou saber qual é o tamanho da minha largo? Observem aqui que na base da minha broca eu tenho alguns riscos. A largo, ela pode existir de 1 até o número 6. Cada risquinho desse corresponde à largura da minha broca. Então, a broca largo 1, se vocês observarem, tem um risquinho. Então, essa é a primeira a ser utilizada. A broca largo 2 tem 2 risquinhos. Essa é a segunda utilizada. E a gente só vai utilizar, né? A gente só vai aumentar o diâmetro dependendo do dente. Óbvio que um canino tem um canal mais amplo, eu posso levar até uma largo mais ampla, ir para uma largo 3 ou 4. Confesso a vocês que eu nunca utilizei a largo 5 e a largo 6. Nunca peguei nenhum dente com essa amplitude de conduto para que eu precisasse utilizá-la, ok? Dúvidas até então? Então, vamos seguir. A largo, tanto a largo quanto a Gates, elas possuem tamanhos diferentes. Ou seja, existem 2 tamanhos. Priscila. Oi. É Kelly, amor. Oi. Não tá aparecendo o seu slide. Não sei se foi para mim que sumiu, mas tá dizendo aqui que não. Não tá aparecendo aqui também, não. Para mim tá ok aqui. Não, para mim tá ok. Também. É uma língua com 28 milímetros. Eu acho Para mim tá ok também também. tá aparecendo. É uma 6, né? Para mim não aparece. Sai, Pra mim entra de também novo não- que volta. Não tá. Às vezes Eu acho. tem que sair e entrar novamente. Será que não Tá tá certo, pra pronto. também. Não, podem sair. Quando Tá aconteceu acontecendo agora, na hora de Leonardo. Para mim também Eu saí também, de boa. Como Quando é, Silvia? acontecer Falei de de ficar novo. escura a Aconteceu tela, alguma no coisa slide, assim, que vocês tava saem faltando, e entram né? novamente. Eu saí, quando eu entrei, apareceu o slide. Acontece isso às vezes mesmo. Isso. Eu aguardo um pouquinho. Enquanto eu fico nesse slide, enquanto isso. Então, a largo, ela possui, tanto a largo quanto a Gates, ela possui 2 tamanhos. Alguém pode desligar o microfone? Quem é que tá aqui? É uma televisão ligada. Lícia, Pessoal que tá vendo novela aí, desliga o áudio, por favor. então a gente consegue verificar que existem 2 tamanhos, a de 28 milímetros e a de 32 milímetros. Por que existem 2 tamanhos? Porque, às vezes, a inserção dessa raiz, ela é um pouco mais longa, o tamanho do comprimento da raiz daquela unidade que você vai desobstruir, ele é um pouco mais longo. E nós trabalhamos o tempo inteiro, tanto com a largo quanto com a Gates, nós trabalhamos o tempo inteiro com o cursor. Aquele cursorzinho que vocês utilizam na endodontia para verificar comprimento de trabalho, para saber até aonde pode ir, né, limando aquele dente, nós também colocamos na largo para poder ela guiar a desobstrução, o tamanho que nós já selecionamos lá, que nós já verificamos lá com a professora Kátia, que nós iremos desobstruir. Então, às vezes, o comprimento daquele dente é grande e a gente precisa que essa parte da largo, ela seja maior para que tenha a possibilidade de atingir o comprimento necessário para desobstrução. Certo? Dúvidas até aí em relação a largo? Gates. As brocas Gates, elas são usadas em algumas situações em que a gente necessite de um maior corte com a ponta ativa. Mas ela não é mais indicada para desobstruir exatamente por conta dessa ponta ativa, pelo que a gente falou. Existe a chance da gente trepanar o canal, ou seja, sair do caminho correto do canal. Então, vocês conseguiram perceber que essa ponta ativa é diferente da parte ativa da largo. A parte ativa da largo ela é maior.
a ponta ativa da Gates ela é menor um pouco, certo? A Gates utiliza-se muito na endodontia, quando você precisa, na embocadura do canal, fazer um alargamento dessa região. Para desobstrução, opta-se pela largo, ok? Da mesma forma que a largo, a Gates, ela possui uma largura da broca também de 1 a 6. E cada risquinho na base corresponde à largura. Um risquinho, a largura de tamanho 1. 2, de tamanho 2 e assim vai, ok? Então, da mesma forma que a largo, a Gates também existem 2 tamanhos, por conta exatamente da necessidade de utilização dela um pouco mais para a cervical. Existem 2 tamanhos, também de 28 e também de 32. Qual é a diferença aí para vocês observarem bem? A largo, a parte ativa dela, ela é mais longa e a Gates, ela é mais curta. A largo não possui ponta ativa, a Gates possui ponta ativa. A largo, ela tem o corte lateral e a Gates tem a ponta ativa que realiza o corte. Utilizamos para desobstrução a largo, ok? Dúvidas? Não, Pro. Tudo certinho? Então, vamos passar Gilmar, que está participando bastante. Gabriela, Jatobá. Silvia. Tô de boa, tô de boa. Ok. No lugar que eu pesquisei, tinha falando sobre a broca de piso. Também. Largo ou piso? Pode ser chamada. É a mesma? Isso. Ah, certo. Dúvidas? Ontem, quando eu estava pesquisando sobre essa questão que perguntava sobre Gates e largo, algumas consideravam largo a mesma coisa que Gates. É erro de artigo dessas coisas? Ou tem... Provavelmente. Largo é a mesma coisa que peso. Gates é uma e largo é outra. E largo pode ser chamado de peso, certo? Entendi. Obrigada. Nada, não. Pode passar para a próxima questão? Então, vamos lá. Vamos lá. Não tem um site da USP que fala sobre instrumentais endodônticos. Aí nele fala que tem as brocas de largo e tem as Gates. E fala exatamente o contrário, que as Gates não têm ponta ativa e que as de largo sim que possuem ponta ativa. Não entendi nada agora. Chega eu abrir o site de novo aqui para ver. Às vezes a gente tem que olhar para ver se esse site também... Qual é a informação que foi dada? Só eu olhando esse site, mas a informação correta é a que eu te dei agora. Tá certo? Tudo do Mesomo. Você pode olhar aí. Referência. Fala exatamente a mesma coisa. Tá certo? Certo. Mas é bom até passar para a gente dar uma olhada depois, né? Para a gente olhar, exatamente. Pronto. Vou mandar no pessoal. grupo. Certo. Pode mande. Isso, perfeito. Ou mande para a sua orientadora que ela compartilha com a gente. Pronto. Viu? Pode ir. Você libera a tela aí, Pri. Estou tentando fazer isso, tá vendo? Pronto. Foi. Gente, a gente vai agora para a questão que todo mundo considerou a questão mais difícil, né? Vamos ver se é mais difícil mesmo. Léo, né? Coitado do Léo, gente. Coitado de Léo. Muito confusa. Muito confusa. Vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês. Então, vamos lá. Quinta questão, né? Quais seriam as implicações clínicas de um conduto com paredes divergentes, né? Então, vamos lá para a gente entender essa questão.
paredes inclinadas, ou seja, divergentes para o sentido oclusal, tá? Só para vocês visualizarem isso aí bem direitinho. O que isso implicaria clinicamente no sucesso ou insucesso do nosso retentor intrarradicular? A pergunta é essa, tá? Então, os dentes, as raízes que possuem essa divergência pré-oclusal, quanto maior essa divergência, a gente vai ter uma menor retenção do nosso retentor intrarradicular. Vamos pensar num preparo para coroa total. Não sei se vocês lembram lá da aulinha de OPC. Quanto mais cônico a gente deixar o preparo, a gente vai ter menor retenção. É isso? Então, lembra que a gente tem que deixar as paredes mais paralelas possível, com a leve inclinação para poder ter uma retenção melhor. O mesmo princípio vai ser utilizado para o interior do conduto, quando a gente vai cimentar o nosso retentor intrarradicular, tá? E aí, o que acontece também? Como a gente tem, se a gente tiver um diâmetro maior na desembocadura, né? E lá dentro do canal, na parte mais apical, mais afilado, tornando esse conduto mais divergente, as paredes mais próximas da oclusal, elas vão ter menor resistência. E aí acontece uma concentração de esforços nas paredes circundantes, que vai gerar um efeito cunha e que vai favorecer a fratura radicular. Então, a implicação, né, como resposta, as implicações clínicas que a gente teria para um canal divergente seria uma menor retenção desse pino, o que favorece a soltura desse pino, ele pode descimentar mais facilmente, principalmente se não for com um agente de cimentação com adesão química, né, no caso, cimentos resinosos, e aumenta a maior chance de fratura radicular, tá? Então, o que é que a gente teria que ter? As fraturas levemente paralelas para ter uma melhor distribuição de carga e ter uma retenção maior desse retentor intrarradicular. Aqui tem uma imagenzinha que dá para ver melhor, tá? Isso aqui é um retentor intrarradicular que ele tem uma grande divergência para oclusal. Tá? As paredes, elas não estão paralelas. Então, esse pino aqui é uma situação clássica que a gente pode ter um insucesso. Tá? Aqui é uma imagem real. Para vocês? Tá aparecendo lá no porque caminho, para mim não não apareceu, não. Para mim tá congelado também, mas eu acho que... Rapaz. Congelou na pergunta ali. Tá na mesma? Congelou na Sério? pergunta. Vixe, não Sério. Você projetou aí para você? Projetei. Para mim tá passando normal. Aguarda um pouquinho para ver. Pra gente tá congelada na pergunta. Então, deixa eu passar. Ou então sai de novo e bota de novo. Sai de novo e entrar de novo. Vamos lá. Olha, peraí, mudou. Mudou alguma coisa aí. Passou. Passou, próximo slide. Agora apareceu. Passa aí de novo. Tá aparecendo? Tá, passa aí de novo. Tá, indicação de paredes do conduto. Paredes inclinadas, divergente paracosal, menor retenção. Isso aqui foi o que eu acabei de falar, né? Então, repetindo. Isso, tá nessa daí. Isso aqui foi o que eu acabei de falar, e aí os itenzinhos que eu expliquei um por um, né? Menor retenção, a concentração de esforço nas paredes circundantes, que vai causar um efeito cunha, promovendo a maior fratura radicular, e o que a gente tem que ter é aqui as paredes levemente paralelas, para ter uma melhor distribuição de carga e uma maior retenção desse conduto. Eu vou ter que sair e ir botando, porque eu acho que não está... Vê se mudou aí agora mudou. de novo. Mudou. Tá, ele não está mudando com a tela aberta, mas assim, quando eu tiro a tela e volto, ele projeta. Tá, então aqui essa imagem fotográfica que mostra exatamente um conduto divergente para oclusal, tá? E aqui uma imagem radiográfica real. Então, esse tipo de retentor com essa conformação, a gente tem uma chance de insucesso maior do que se fosse um conduto com as paredes mais paralelas entre si. E aí, eu vou fazer uma pergunta que eu faria se eu fosse aluna, tá? Mas e aí, se esse paciente chegou com essa raiz assim, ou se tem tecido cariado aqui nessa parte, a gente tem que remover e fatalmente eu vou ter um canal mais divergente, eu vou deixar de fazer o retentor intrarradicular por conta disso? Não, a gente não vai deixar de fazer, mas a gente vai ter que usar outros artifícios para ganhar mais retenção quando for possível, como, por exemplo, aumentar o comprimento desse retentor intrarradicular
Se a gente tiver espaço de gutta-percha aqui no final para aumentar, para deixar 3 a 4 milímetros, é até um fator decisório para decidir se eu posso deixar com 3 ou com 4. E usar, preferencialmente, um cimento de retenção química, né? E usar um pino de fibra de vidro quando for possível, porque eu vou ter uma retenção melhor, né? E assim, partir para outros fatores que me auxiliem numa maior retenção, já que eu tenho um canal que não me favorece com a retenção, tá? Ô, Lil, Oi. Só me meter rapidinho aí. Só para ficar claro para o pessoal que as perguntas estão sendo feitas de forma separada, mas o conteúdo na hora da avaliação clínica tem que vir de vez na cabeça da gente. Então, esse caso que o Lil está mostrando aí foi um caso que eu mostrei até, um caso parecido, mostrando assim, pô, quando eu tenho as paredes assim divergentes, eu não falei em parede divergente porque eu sabia que era a questão do Liane, mas o que eu tenho que fazer aqui, num caso como esse? Utilizar um material que tenha uma modularidade parecida com o dente, certo? Então, que material é esse que eu tenho naquela tomada de decisão? O pino de fibra de vidro. Então, sempre que possível, como o Liane falou, num caso desse, eu vou usar um pino de fibra de vidro para proteger o remanescente, porque ele está fragilizado. Eu não estou aumentando sua resistência, estou protegendo ele. E eu estou também usando o pino de fibra de vidro, utilizando um material que vai ter melhor adesão do que um pino metálico. Beleza? Então, isso. A gente tem que somar os conhecimentos para entender, na hora da tomada de decisão clínica, o que utilizar. E aí vem aquela ideia que Léo falou, né, dos pinos acessórios, de pino de fibra de vidro, porque talvez a gente não tenha um pino pré-fabricado com a largura da desembocadura desse canal, e a gente tem que usar pinos acessórios para ter um menor contato possível de cimento, ou fazer aquela modelagem com resina para poder copiar esse conduto da melhor forma possível e ter menor linha de cimentação. Não é isso, professor Léo? Então, isso, aqui o que acontece é que, se a gente for olhar essa imagem da desembocadura, a gente vai ter um maior alargamento aqui nessa porção cervical, né? E aí, nessa porção coronária aqui, e aí se a gente usar um pino muito fino aqui, a gente vai ter muita linha de cimentação aqui. Então, o ideal é que a gente preencha esse espaço com os pinos acessórios ou fazendo a modelagem do conduto. Se for o retentor núcleo metálico fundido, essa modelagem ela já vai vir na própria resina acrílica, que vai ser enviado o padrão para o laboratório, e aí já vai vir no formato certinho que a gente modelou. Vai ser só cimentar, tá? Uma outra imagem, para finalizar, é só para mostrar para vocês aqui a comparação, né, de um pino divergente e aqui respeitando o comprimento ou a largura do próprio canal, né? Então, o Pegoraro mesmo ele fala, assim como outros autores também, que a gente deve desobstruir respeitando o que já foi desobstruído na endodontia, não tentar alargar ele mais do que o que já foi alargado na endodontia, tá? Ô, Lil, como é fácil falar em números para o pessoal entender, é interessante lembrar que o alargamento ideal desse conduto deve corresponder a 1/3 do diâmetro da raiz. Vou falar isso aqui agora, ó. Vou falar isso aqui no próximo slide, tá? Porque, assim, isso já não faz parte mais da minha pergunta número 5, mas, assim, eu quis estender um pouquinho para vocês entenderem melhor sobre o diâmetro, que é exatamente, deve ter até 1/3 do diâmetro total da raiz. Além disso, além desse diâmetro aqui, a gente já está fragilizando a parede do dente, mais do que o necessário, tá? E aí a gente, assim, acaba aumentando a chance de fratura. A gente está fragilizando mais aquela raiz, tá? Então, deve ser suficiente para assentar o pino, deixando um pequeno espaço entre eixos e as paredes do canal. Ou seja, deixando o mínimo possível de espaço para a linha de cimento, né? Para o agente cimentante. Mas tem que ter esse espaço para o agente de cimentação, para a gente ter essa adesão química, tá? Ou mecânica, se for um cimento que não seja resinoso. Bom, gente, com relação a essa questão, é isso. Espero que vocês não tenham achado tão difícil assim, mas está aberta a questões e a dúvidas. Com certeza, a maioria errou. Então, mas não é porque eles assim. Devido ao que a professora Ludmila explicou. Porque a questão em si
Porque se a gente for analisar, todo conduto, ele tem a parede divergente. Então, pela questão, eu achei que deveria ser, tipo assim, com excessividade da divergência das paredes. É porque a gente tem um efeito de proporcionalidade aí, né? Quanto mais divergente, menos retenção você tem, mais chance de fragilização. O formato, a formulação da pergunta, não deu a entender que era nessa questão que vocês estavam querendo abordar. Se tivesse botado... tipo assim, Silvia que está falando? Silvia. Muito aberto, está muito excessivamente divergente, aí a gente poderia, então, entender de fato o que é que estava querendo cobrar a pergunta. Quer dizer, a minha dúvida é essa. É duas coisas. Errar também faz parte do processo, porque quando a gente erra, a gente às vezes aprende também melhor e não esquece mais. Mas é o seguinte, como em prótese, como em preparo coronário para a coroa, aí também o princípio é o mesmo. Sempre você preparar o mais paralelo possível. Por quê? Porque quem dá angulação é a broca. A broca já tem essa angulação. Então, se você permite a angulação da broca, você angula na mão ainda seu contra-ângulo, você vai ter paredes excessivamente divergentes. Então, sempre que você prepara uma coronária, você vai finalizar com a 4138, ela é em forma de torpedo, ela tem os 4 graus de angulação. Se você angular na mão, deixa o preparo cônico. Aí a mesma coisa. Sempre você vai preparar na mão o mais paralelo possível, sabendo que a broca está dando a divergência que você precisa. Entendeu? Não, professor, mas eu não estou falando em relação a sentido da coroa. Eu entendi tudo que você falou. Eu estou falando que... Eu estou falando mais em parte da raiz. Da raiz mesmo que eu estou falando. Eu estou falando duas coisas. A broca do sistema, ela é angulada. Ela tem uma angulação. Então, você vai preparar ela o mais paralelo possível e a própria broca já está dando essa angulação que você precisa. Eu entendi tudo que você falou. Eu não concordo plenamente, mas eu entendi o que você falou e acho que isso pode ter sido um fator dificultador, sim. Mas eu acho importante acontecer isso para eu passar essa informação para você e você fixar agora de uma maneira mais permanente. Você vai preparar paralelo. Não se preocupe, não. A broca está dando essa angulação para você. Da mesma forma que acontece quando eu preparo como coronário. Não, eu falei pelo sentido que quando a gente vai fazer o preparo endodôntico, a gente está usando a lima, a gente tem que vir deixando as paredes cônicas. Isso. Aí, quando a gente botou o material obturador, que quando a gente for para a parte protética, a gente vai pegar a broca de largo e desobstruir. Mas a gente não vai mais alargar, ela vai continuar cônica, porque foi o formato do conduto que deixou o tratamento endodôntico. Você vai encostar, teoricamente, essa broca na parede para limpar, para tirar só o cimento e o excesso de luta. Mas entendeu? não enlargar mais. Excelente observação. Limpar, né? Foi o que eu estava falando para você, Silvinha. A broca de largo, ela não é para poder realizar desgaste, tá? Ela é simplesmente para poder desobstruir, certo? E fazer a limpeza de todo o cimento, né, que fica nas paredes circundantes. Mas ela não tem a finalidade de desobstruir mais, ou seja, deixar ela mais divergente. Na verdade, ela vai, o próprio conduto ele já é levemente divergente. Então, você aumentar essa divergência vai causar isso tudo que a professora Liane te passou, entendeu? Entendi. Justamente depois que eu te perguntei ontem e que você me falou isso, que eu vim entender de fato a questão. Eu não estava levando em consideração que, pelo que eu estou entendendo, é que essa aí não tinha que ser convergente. Tinha que ser paralela. Eu falei assim, como que a parede vai ser paralela se quando a gente faz o preparo endodôntico, a gente tem que deixar ela cônica? Entendeu? O meu raciocínio foi esse. Mas depois que ela me explicou, aí é que eu vim cair em si, é tanto que você vai ler minha resposta e ela só vai ver que eu entendi o que vocês estão explicando hoje. Mas se caso você aprove essa questão, tenho certeza que a maioria da sala ia errar. Porque mas aí já serve para vocês entenderem exatamente o que a gente estava pedindo. Pois é, eu ia colocar 2 respostas. A que eu achava que era, e ia colocar, se fosse muito divergente, ia ter a coisa de discussão do pino, poderia dar menos retenção, ia dar fatura, eu ia botar 1001 coisas. Mas o importante é que você entendeu o porquê e estava se perguntando por quê.
É isso que importa. Você estava entendendo, você entendeu todo o propósito, você entendeu toda a questão do porquê das paredes serem levemente divergentes, tudo, e você estava se perguntando por isso. E tentando entender o porquê disso, é o que realmente importa. Entendeu? Você entendeu o assunto, você entendeu de que forma aquilo ali iria funcionar. Isso daí foi ótimo. Entendi. Tá? Foi muito bom, porque serviu para parar e ler vários artigos, livros. E quando está mais lindo, conseguindo entender, similar, eu fui num grupo te perguntar. Coloca a mesma questão no teste progresso, professor Ludmila. Beleza. Aí todo mundo vai tomar 10. Gente, mas afinal, no final das contas, as paredes não vão ter um caráter divergente, as paredes do conduto, porque se fosse extremamente... Levemente divergente. Levemente. Não mais do que o que você caráter divergente, dá para aceitar? Tá, sim. Porque, assim, quando você tem o conduto extremamente paralelo, dificulta a escoação do material e a cimentação. Sim, não? Por isso que eu falei que tem que ser Exatamente. levemente paralela, não totalmente paralela. Isso. Ou levemente divergente. Né? Ou levemente divergente, Eu já ia matar minha mãe, porque ela que me mandou eu botar desse jeito. Eu tinha achado que tinha errado. Não faça isso sua mãe não, Gabriela. Sua mãe nem sai, coitada. Minha colega de turma. Que legal. Gilmar, quer falar? Em relação às paredes divergentes que vocês falam aí, isso aí é um alerta na hora que a gente for fazer a desobstrução, para a gente acabar não desobstruindo, não alargando as paredes, para poder não interferir na retenção do pino. Não, desobstruindo, você vai ter que desobstruir ela toda. Você precisa remover todo o material obturador. Não, isso eu entendi. Mas você não pode utilizar a broca para alargar mais o seu conduto. Não. Certo? Não é o ideal. Quanto mais estrutura dentária a gente deixar, quanto mais estrutura a gente tiver, já perdeu uma grande quantidade, certo? Quanto mais estrutura a gente conseguir manter, melhor. Então, o ideal não é que a gente utilize aquela broca para poder desobstruir mais, ou para a gente poder alargar mais. O ideal é que a gente utilize ela simplesmente para poder remover aquele material obturador que está lá dentro e limpar as paredes. Pronto. Que foi feito durante a endodontia já, tá? Não, Isso. tranquilo, eu entendi essa relação. Porque o que acontece? Aquela broca, ela não tem ponta ativa, mas as pontas laterais delas que tem corte. Tem corte. O que acontece? Tem gente que tem uma mãozinha mais pesada, e aí, na hora de remover o material, pode acabar também passando nas paredes e removendo um remanescente dentário, entendeu? Isso, mas isso depende do movimento que você vai fazer. Exatamente. Isso. Se você fizer um isso depende do mais movimento reto, que você vai fazer. Você não vai utilizar essa broca e não vai fazer um movimento circular, tá? Você simplesmente vai descer com essa broca. A partir do momento que você vai descer com ela ativada, ela já remove todo o material. Se você fizer realmente os movimentos circulares, aí sim você vai estar largando, entendeu? Por isso que a gente utiliza a broca número 1, a broca número 2 e assim por diante, sempre nessa ordem. A gente nunca pode, por exemplo, começar a utilizar já uma broca número 3. A gente precisa seguir a ordem, a 1 primeiro, depois a 2 primeiro, depois a 3 primeiro. Entendeu? Sendo que tem brocas, por exemplo, até a 6. Se por um acaso você tiver um conduto muito extenso, muito amplo, e tiver a necessidade de utilizar uma broca maior, você vai usar 1, para depois usar 2, para depois usar 3, para depois usar 4. Isso por quê? Porque você não vai gerar uma tensão nessa broca, então você vai ter uma possibilidade de não gerar a possibilidade de fratura dessa broca. E você vai fazendo a sua desobstrução aos poucos. Você vai removendo aquele material aos poucos e tendo um controle maior com relação ao próprio desgaste daquele dente, para não realizar, para não desgastar. Exatamente. E outra, Gilmar, uma coisa importante, por exemplo, você determinou que você precisa desobstruir 10, por exemplo. O ideal é que você comece com a largo 1, com uma segurança, por exemplo. Comece desobstruindo 8, para você ter uma margem de segurança, para poder você aí sim realizar um raio-x para ver se você está indo no caminho, inclusive, certo. Entendeu? Ótimo, boa ideia, sim. Com a radiografia, Gil, você consegue verificar tanto a questão de quanto que você está desobstruindo em termos de comprimento,
quanto você está vendo também, se você está tendo algum desvio, se você não está tendo, se você está indo no caminho certinho, se você não está desobstruindo mais do que o que deve, se ficou alguma partezinha do conduto, que às vezes você acha que já desobstruiu tudo, mas às vezes você faz uma radiografia que você observa que lá pertinho já da parte cervical ainda tem um pouquinho de conduta. E aí você vai com a sua broca ali para poder remover aquela região. Então é um controle que você tem também para poder ver se você já limpou tudo, entendeu? Sim, e a remoção ela é importante também, porque ela vai interferir no processo de cimentação adesiva, né? Então, se ficar algum resíduo do cimento obturador, do cimento endodôntico, da gutapercha, termina interferindo na cimentação adesiva. Por isso a importância Deixa eu te perguntar uma coisa. Em relação à desobstrução, se por um acaso você observar na radiografia que as paredes elas já são bastante divergentes, porque às vezes no processo de endodontia, no processo de limagem, acaba se desgastando um pouco mais do que é necessário. E a gente percebe isso na radiografia, inclusive. Para a gente retirar esse material, para a colocação de um pino, a gente só tem essa opção de utilizar as brocas, a gente não poderia utilizar um material que a gente utiliza na endodontia, para quando a gente vai fazer um retratamento, que é aqueles óleos e tal, para poder remover a gutapercha? Não, esse óleo que você está falando, a gente utiliza para retratamento, para remover todo. Isso, a partir do momento que se você utilizar esse óleo para desobstrução, você concorda comigo que ele vai penetrar em toda a gutapercha? Ele acaba dissolvendo a gutapercha. Então, o que vai acontecer? Vai acabar essa gutapercha sendo dissolvida e você, quando você fizer um movimento de retirada, até com condensador, pode vir a gutapercha toda, entendeu? Você puxa ela toda. E o selamento que você deixou lá embaixo some. Isso, exatamente. Você puxa tudo, entendeu? Às vezes, muito às vezes, em alguns casos, por exemplo, dentes tratados de canal há muitos anos, onde a gente tem um material obturador já bem condensado, bem mais consistente, mais duro, onde a gente tem uma resistência maior, tem alguns casos que a gente utiliza um pouquinho do material para dissolver só a partezinha inicial. Dissolveu a parte inicial, sua broca desceu, você não precisa mais usar. Mas isso é para condutos que já foram tratados há muitos anos, que você vai ter uma dificuldade muito maior. Quando a gente pega, por exemplo, na clínica, que normalmente passa de uma clínica para outra, você fez o tratamento de canal numa determinada clínica, no semestre que vem você vai fazer a instalação do seu pino. Você consegue desobstruir tranquilo, entendeu? Não precisa você utilizar. E aí você não corre esse risco de perder todo o tratamento de canal que você fez, caso o seu selamento venha por conta da questão de dissolver a sua gutapercha, entendeu? Entendi, perfeito. Dúvidas, meninas? Mais alguma dúvida? Coloca outra atividade, Pro. Ai, vai estudar, que semana que vem tem teste de progresso. Será? Como? Poxa, gente, brinca com isso não, né? Olha, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui que é importante. Eu acho que a Ana Isabel nem está sabendo ainda, viu? Eu acabei de ver aqui na internet que o presidente decretou uma medida provisória que as universidades